Então, estamos aqui hoje em mais uma edição do Logotonia, que é o TudoCast do Grupo de Pesquisa Avançada em Materialidades, Ambiências e Tecnologias. Hoje nós estamos com o quarteto super plural e polissêmico, né, do Logotonia. Temos aqui, então, o professor Guilherme Foscolo, que é o líder de pesquisa do GPMAT. Sou líder de nada. E aí, gente? Professora Alessandra Simões, né, nossa artista, fazendo parte do programa aqui, seja bem-vinda. Hello. A professora Silvia Kimo Costa, nossa arquiteta. Hello, people. E eu aqui, essa criatura que vos fala, né, a Joseline, jornalista. Então, o nosso encontro de hoje, nós ficamos de falar a respeito do... Temos, né, enfim, tema a partir do filme Terra à Deriva, um filme chinês que estreou esse ano, né, nos cinemas no mundo inteiro, e logo depois foi comprado pela Netflix, então está disponível, certo? É baseado em um conto do escritor chinês Cixin Liu, que o conto se chama The Wandering Earth, ou Terra Errante, né? Enfim, Terra à Deriva, enfim, né? Tradução livre do português, certo? Acho que eu vou começar falando um pouquinho, uma breve biografia do Cixin Liu, para a gente poder se situar, né? Fala Cixin mesmo? Cixin. Olha, eu não tenho a menor ideia de como fala mandarim ou, enfim, cantonês. Não sei nem qual é a cepa do chinês, né? Enfim, mas eu encontrei de duas formas, tá? A partir da tradução inglesa, do chinês para o inglês, como Cixin Liu. No português, eles também usaram, né, o Cixin Liu, e algumas traduções em espanhol, por exemplo, eu encontrei Liu Cixin. É o contrário. Né? Então, depende da tradução aí, tá? Bom, o Cixin Liu, ele é escritor de ficção científica do estilo hard, né? O que é o hard science fiction? É aquela obra que tem como objetivo partir da veracidade da ciência e tornar esses conceitos plausíveis na ficção, o que é até um desafio, né? Porque muitas vezes, dependendo da narrativa, a gente vê assim que o hard science fiction, ele tem aquela coisa mais dura, mais a física, mais a matemática, né? Dos conceitos mais duros mesmo, né? E os outros tipos de ficção científica, dependendo, tem vários outros, né? O soft science fiction, por exemplo, ele já é mais leve, ele já tem como mote o resultado dessa aplicação científica na vida das pessoas, como isso vai transformar o cotidiano delas, tá? Então, o Cixin Liu, ele nasceu em 1963, né, em Yanquan, na China. Ele trabalhava como engenheiro da computação numa usina elétrica até se tornar escritor, né? Isso na década de 90 ainda. Já foi premiado várias vezes, recebeu 9 vezes o prêmio Galaxy, que é como se fosse o Oscar da ficção científica chinesa, e o primeiro asiático a receber o prêmio Hugo, né, que é também o Oscar da ficção científica no mundo, né? O prêmio Hugo ele ganhou em 2015 pelo romance O Problema dos Três Corpos, né, que originalmente foi publicado em 2007. E é muito interessante essa relação do Terra à Deriva com o Problema dos Três Corpos, porque o Terra à Deriva ele é de 2000. E tudo aquilo que a gente viu no filme, ele é como se fosse um ensaio, né, daquilo que vai ser colocado na trilogia do Passado da Terra, que são os 3 livros, né, cujo primeiro é esse Problema dos Três Corpos, que foi premiado. Então, querendo e não querendo dar spoiler, né, mas esse elemento central aí do filme, que foi muito bem retratado, com a Terra sendo movimentada através do cosmos, é um dos motes da trilogia. Tá?
Spoiler! Então, esse é o Cixin Liu. E o interessante, até uma curiosidade made in Wikipedia, tá? Que ele é casado, tem uma filha, e nem a mulher e nem a filha leem as obras dele. Tá vendo, Alessandra? Não é só você que não gostou. Então, Vou ligar pra elas. o filme, ele trata de toda essa primeira parte aí do conto, que é o momento que a Terra, a engenhoca lá, né, os motores começam a funcionar e o planeta começa a se movimentar até ultrapassar Júpiter. Né? E aí depois o restante do conto pega esse momento posterior, que eu até dá para fazer algumas analogias com o momento que a gente está vivendo no mundo hoje, né? Brasileiro principalmente. Tá? Então, um breve resumo aí, tá? A história inicia no futuro, quando os cientistas comprovaram que o Sol já acabou com o seu estoque de hidrogênio, ou seja, sua meia-vida já passou. Então, qual é que é a próxima fase? Ele se torna uma gigante vermelha, consome todos os planetas rochosos, né? E só sobra os planetas que estão depois do cinturão de asteroides, ou seja, Júpiter em direção ao cinturão de Kuiper, né? Ok, o que nós fazemos? Como é que nós vamos nos salvar? Nós estamos, o planeta e toda a humanidade está fadada a morrer vaporizada. Tá? Então aí surgem duas possibilidades. A primeira delas é, ok, então como esse alerta foi dado 400 anos antes do momento que se passa o filme, né, que é retratado no filme, o que se pode fazer? Ok, nós podemos fazer com que a ciência e a tecnologia avancem a ponto de permitir que nós consigamos construir naves, né, gigantescas, tamanho de megalópolis, né, e que tenham um ambiente, né, que simule o ambiente da Terra para que a população consiga sobreviver no espaço até encontrar um novo planeta. A segunda opção é a gente fazer do planeta uma nave espacial e singrar o espaço interestelar até chegar ao sistema estelar mais próximo, que aqui no livro ele deixa bem claro que é o sistema Alpha Centauri, né? Então, essas duas possibilidades aí, elas criam duas facções, certo? Uma delas é os Livers, que são aqueles que querem fazer da Terra uma nave espacial. Melhor, desculpe. Os Livers são aqueles que querem deixar a Terra. Eles querem, enfim, vamos concentrar todos os nossos recursos naturais, financeiros, recursos humanos para construir essas naves. Tá? E os Takers, que querem que o planeta se torne uma nave, porque seria teoricamente impossível você conseguir salvar toda a população do planeta nessas naves. Que tamanho seriam essas naves? Tá? Então, eles passam 380 anos, certo? Se preparando para transformar o planeta numa nave. Por quê? Porque a tecnologia não avançou a ponto de as naves serem possíveis, tornar-se possível viajar à velocidade da luz. O máximo que eles conseguiriam acelerar é até 0,5 a velocidade da luz. Né? E como são 4,2 anos-luz do sistema solar até Alpha Centauri, isso aí daria em torno de, pelas contas do livro, tá? Sou péssima em matemática, enfim, certo? Em torno de 1.300 anos. Né? Uma viagenzinha curtinha, tá? Só um milhinho. Então, a partir... rapidinho, né? Uma viagemzinha rapidinha, assim, de busão, tá? Então, essa é a história que é retratada no filme. Né? O conto, ele vai um pouquinho além disso, tá? Mas a respeito dessa história, eu queria ouvir de vocês
que vocês pensaram a respeito disso? O que vocês acharam dessa possibilidade de transformar o planeta numa nave? Então, eu sou aquela pessoa super viciada em Star Trek, Guerra nas Estrelas e uma série tanto de livros como de ficção científica, nesse sentido hard, né? Que você usa a ciência para montar o filme e aí vai. Eu sou mais do hard que do soft, enfim. E quando eu vi esse filme que lançou no Netflix, eu massa, do jeito que eu gosto, bora assistir. Uma coisa que eu achei interessante foi justamente essa coisa de, porque ao invés de construir as meganaves que simulariam todo um ambiente para a humanidade sobreviver, por que não transformar a Terra numa nave, né? E, de certa forma, se a gente for pensar bem, né, algumas pessoas já discutem, a gente vive numa nave mesmo, né? Solta no cosmos, né? É a nossa nave, nosso lugar de viver é uma nave. E quando eu assisti esse filme, eu não pude deixar de fazer um paralelo com outro filme que eu achei fantástico, que chama Interstellar. Você deve ter assistido também, que Interstellar tem essa outra opção. A Terra não é o Sol, mas a Terra está morrendo. E eles conseguem construir as meganaves, mas são várias meganaves, né? Para passar pelo buraco de minhoca, para poder ir para o outro, chegar no outro sistema, no solar, né? Na verdade, né? E aí, bom, o ponto do filme não é Interstellar, mas também é um filme massa para se discutir. Né? É um filme muito legal. E o que eu gostei desse filme do Liu Cixin, né? do escritor, mais o filme, é essa coisa de como eles conseguem montar, né? A estrutura de motores para a Terra continuar rotacionando, né? Ela continua rotacionando, ela não para de rotacionar, não é isso? Ela para, tá certo, ela para. Mas eles criam motores para impulsionar e motores para manter. Ela tem aqueles motores da lateral para mantê-la no eixo, para direcionar. E uma coisa assim muito legal, assim, não é legal, né, foda, é que nesse processo de distanciar do Sol, um monte de gente morre, né, porque a Terra fica gelada. Não tem mais luz, não tem mais nada, não tem vida na superfície. A maneira que eles encontram de sobreviver é ir para o subterrâneo mais próximo do núcleo da Terra, porque o núcleo da Terra é o local mais quente, né? E, na verdade, a população ela vai sobrevivendo no fundo, né? Ali no subterrâneo. E como é uma viagem muito longa, né? Porque a Terra não vai viajar na velocidade da luz, ela vai levar isso mesmo, 1.300 anos, para conseguir chegar no outro sistema. Então, foi a maneira como eles encontraram da população ir se reproduzindo, né? Das pessoas irem morrendo, irem nascendo. Então, na verdade, quando a Terra chegar lá onde eles têm que chegar, já está em não sei qual geração, não é mais aquela que saiu do sistema solar. Então, eu achei muito legal essa abordagem, a maneira como a solução que ele encontrou para, digamos assim, manter a sobrevivência da espécie enquanto faz essa viagem de 1.300 anos até outra galáxia. E aí tem outros pontos que eu achei massa também, né? Que é como a estrutura internacional, né? Monta-se um conselho, igual a ONU, sabe? Não tem ONU, né? Lá não tem ONU. Lá tem um negócio parecido com ONU, mas que aí vem umas outras... a colisão. Né? Uma colisão. Mas aí que vem aqui a questão do protagonismo das nações, né? Quais nações são protagonistas? Então, o que a gente repara muito, que eu reparei ficou muito claro, é que o protagonismo, por exemplo, norte-americano, ele cai por terra nessa história que ele escreve, né? Quem inclusive no filme responde, né, da Terra para eles é pro cara que está lá na estação espacial, porque tem uma estação espacial que guia a Terra. Sim. É francês, né? Então, esses foram detalhes, foram pontos que eu fui pescando, né, visualizando. Embora tenham pessoas de todas as nacionalidades no filme, isso é bem representado, mas o protagonismo não é aquele protagonismo que a gente está acostumado a assistir dos filmes de ficção de hoje, que é sempre o protagonismo norte-americano. O Cixin Liu, nesse aspecto aí, ele é muito interessante, porque ele coloca ele localiza os motores, né? Primeiro na linha do Equador, que são aqueles responsáveis por frenar o movimento de rotação da Terra. E no conto isso leva só 42 anos. Né?
E os demais motores ficam todos no hemisfério norte, que é o hemisfério que tem mais terra, né? E o detalhe é que ele, no conto, isso também é mostrado no filme, há um protagonismo da China e da Rússia. Porque são os países com maior território. Então, eles têm o maior número de motores. Então, de certa forma, essa coalizão, né, no filme, ela fica bem retratada por esse protagonismo chinês e russo. E no conto, ele não aborda por esse viés. Ele apenas divide a Terra em hemisfério norte e sul, leste e oeste. Norte e sul em relação a os motores, né? E leste e oeste em relação ao nascer e o pôr do sol no momento que a Terra tem que fazer as 15 circunvoluções em volta do Sol para poder ser expelida em direção a Júpiter. Né? Então, vejam só. E uma coisa bem interessante, aproveitando essa tua observação em relação ao protagonismo das nações, no filme nós vemos a estrutura social, ela não é muito bem delineada. Isso. Nós percebemos o quê? Nós percebemos que o pessoal está vivendo no subsolo, né? Mas essa estrutura não tem escola, né? Porque a irmã do protagonista ali, ela, enfim, está estudando, né? Mas não se tem muito apurado como se dão essas relações. Isso aí, no conto, ele já vai aprofundar um pouquinho mais. Depois eu vou falar a respeito. A Alessandra tá louca pra falar. Comente. Vou dar a minha opinião de um lado. Não gostou do filme. Já não gostei. Vou deixar já claro de início. Mas eu vou dar uma opinião de um lado completamente oposto ao de vocês, de uma pessoa que não lê ficção científica, lê pouquíssimo. E acompanha um pouco o cinema, porque eu gosto de cinema, não cinema de ficção científica, eu gosto de cinema em geral, né? E aí surge uma visão completamente oposta, não só de uma questão de gosto, de não ter gostado do filme, realmente eu dormi em várias partes. São 2 horas e não acho assim, uma coisa assim, que desperta muito minha paixão, todos esses detalhes científicos, assim, né, pseudocientíficos, de que a Terra, né, os detalhes técnicos de como colocar a Terra para fugir do sistema solar e tal, né? Então eu tenho uma crítica assim a fazer do ponto de vista cinematográfico, assim, né? Eu achei o filme tinha até algumas anotações, mas você estava falando das definições que eu não conheço, né, de ficção científica hard, não sei o quê. E aí eu coloco assim, você colocou essa definição hard de tornar algo científico plausível, né? E assim, eu já parto desse princípio de que eu não achei plausível, assim, eu achei meio muito fantasioso, assim, como colocar essa Terra em movimento, assim, eu achei bastante exagerado e não me convence do meu ponto de vista de espectadora, né? E aí, a outra crítica que eu tenho a fazer é que, assim, eu achei o filme, até vou puxando as falas de vocês estão falando do protagonismo, né, chinês e russo, mas como que é esse protagonismo se o filme é uma imitação de uma linguagem estadunidense mesmo, né? De uma linguagem bastante explorada pelo cinema dos Estados Unidos. Então, só que assim, do meu ponto de vista, eu acho que ele acaba sendo não só uma imitação, mas uma imitação do que tem de pior da ficção científica americana, de cinema de ficção norte-americano. Então, assim, pode ser uma opinião suspeita, porque eu parei ali na época de 2001, Blade Runner. Coincidentemente, semana passada a gente reassistiu Fahrenheit, do Truffaut, e eu tenho uma tendência mais a gostar de um filme ficção científica mais conceitual, mais nihilista, mais sombrio,
que usa, que parte do ponto da ficção para se questionar coisas bastante políticas, questões políticas, existenciais e assim por diante. Que esse filme não deixa de questionar, né? É um filme catastrófico, que coloca a questão ecológica mesmo, né? Desse fim, da possibilidade do fim do planeta Terra. Mas eu critico, assim, em termos de linguagem cinematográfica mesmo. Acho que o filme tem muitos chavões, aquela coisa da família, sabe? Uma coisa meio melodramática. Você está sempre, apesar de ter essa confusão, eu vi que o roteiro foi feito por várias pessoas, né? E vi algumas críticas em relação ao roteiro ser muito fragmentário, a história ser muito populacionada de muitas coisas. Então, em alguns momentos apesar de ficar confuso, eu acho que em muitos momentos você já sabe o que vai acontecer. Por isso dos chavões, né? Do lugar comum de você já prevê o que aquele personagem vai dizer ou a forma como ele vai se comportar. Então, eu acho que ele é muito previsível. Então, essas são algumas das críticas que eu tenho que fazer. E me lembrou, quando eu morava em São Paulo, a primeira coisa que o filme me lembrou foi um restaurante que eu costumava ir em São Paulo, na Liberdade, que eu adorava. O restaurante tinha uma comida ótima e ele tinha uma decoração muito engraçada, que era assim, tudo muito artificial. Então tinha as velas, tinha uma LEDzinha que ficava tremulando, assim, aí parecia vela de verdade. Aí tinha uns quadros, tinha umas cachoeirinhas que faziam barulhinho de água, mas não era água de verdade. Tinha uns quadros com uns neons, assim, com umas paisagens. Aí foi a primeira coisa que me lembrou, foi esse ambiente desse restaurante. E aí eu já fiz uma associação com uma ideia meio kitsch, assim, sabe? De uma linguagem do kitsch chinês, que eu acho que tem muito isso na linguagem. Eu acompanho um pouco a arte contemporânea chinesa, um pouco que consegue chegar até a gente, mas eles trabalham muito com esses ícones da cultura de massa, da cultura pop, do consumismo, e transformam isso em arte. Então, eu achei que tem muito essa aproximação por conta desse drama familiar, esse sentimentalismo, essa coisa meio kitsch, a linguagem do pastiche, que é muito característico, né, do que a gente chama dessa pós-modernidade que a gente vive hoje. Então, me lembrou esse monte de coisa que eu acho interessante, assim, que eu não deixo de achar bem interessante, porque é uma expressão de um tempo. O filme fez o maior sucesso, é um blockbuster, né, de bilheteria. Então, de uma certa forma, é uma representação e eu acho bastante interessante. Eu acho muito... dentro das artes, eu sempre tive um certo interesse por umas questões que surgem desde a época da arte pop, que começa a trabalhar com esses ícones da cultura capitalista, consumista, e eu acho isso bem interessante. Eu acho que a gente tem isso no Brasil muito forte, né? Coisas assim muito engraçadas, do brega, do kitsch. Então, eu acho que é sempre válido, assim, por esse lado. É engraçado porque eu tive a impressão oposta sua em relação ao filme. Porque, assim, se você compara esse filme com uma série de outros filmes blockbuster americanos, eu consigo identificar algumas diferenças, assim, sabe? Por mais que esse também pretenda ser um blockbuster, né? Quer dizer, também seja um blockbuster no final das contas, que é para isso que ele é feito, assim, né? Agora, eu fiquei pensando que isso tem que ver com o seguinte, aí eu queria recuperar um pouco uma discussão, que era essa discussão do papel da ficção científica da Ursula Le Guin, que a gente fez lá no primeiro encontro, que era essa coisa do experimento mental, etc. Até porque isso que você colocou, Alessandra, tem uma discussão no sci-fi a respeito disso. Em primeiro lugar, a respeito do papel do sci-fi frente à alta literatura, entre aspas, que há um preconceito enorme, principalmente no meio da literatura, mas no cinema também, e de uma série de outras artes, de classificar o sci-fi como algo periférico e etc. Até mesmo por parte de escritores até famosos e consolidados no meio, ou cineastas, e que se recusam a admitir que o trabalho possa ser um trabalho de sci-fi, simplesmente pela pecha que o sci-fi às vezes carrega, assim, né? E aí, nesse sentido, tem um ensaio da Ursula Le Guin também, que chama Science Fiction and Mrs. Brown, que ela vai exatamente argumentar por que não só o sci-fi pode ser
uma arte onde a maquinaria espacial, o hard science fiction, né, no aspecto hard, não entra na frente do aspecto narrativo, como também ela tem uma vantagem que parece ser, de determinada maneira, exclusiva do sci-fi, do realismo fantástico e de outras formas de expressão literárias, que é essa do experimento social, que você não pode consolidar de maneira nenhuma, de maneira real, assim, no mundo. Exatamente. E o experimento no sentido de você pegar, isso pela Ursula Le Guin, na Mão Esquerda da Escuridão, né, na introdução tardia para a obra, pegar uma determinada característica social que você quer acentuar e maximizar ela e tentar colher os efeitos dessa maximização, óbvio, na mentira que é a ficção, mas que nunca é uma mentira absolutamente desconectada da realidade, né? Porque o problema é construído com a exponenciação de alguma coisa que já está dada no real. Aí, a respeito desse filme, o que eu achei interessante é o seguinte, comparando com os outros que a gente viu, né? As experimentações desse cara, pelo menos nesse filme, em que eu não vou falar o nome, porque eu não sei, Cixin Liu. Cixin Liu. Me parece que nesse filme são experimentos que levam... Mas eu li resenhas a respeito de outras obras dele, que eu não cheguei a ler, mas a Josi é fã e já leu, etc., vai poder confirmar ou não. São experimentos que, em geral, levam à morte de milhões. Sim, exatamente. Então, o primeiro diferencial é o experimento literário dele, ficcional, mata milhões de pessoas. Nesse filme, pelo menos metade da população do planeta, eu acho, né, vai embora. E sem absolutamente nenhum apelo sensual. Você não vê essas pessoas morrendo. Elas somem, assim, né? O que lembra um pouco, não sei, né, o último filme dos Vingadores lá e etc, né, que o Thanos elimina metade da vida do universo. Você ainda vê as pessoas sumindo, mas você não tem noção da magnitude, etc. Parece estar nessa escala, né, quase nazi-fascista, absurda, assim, de resolução, né? Ficcional, óbvio, né? No segundo lugar, então, ou seja, é racional isso, né? Racional no sentido assim, você não toca no lado... Emotivo da coisa. Do impacto humano. Você nem vê esse impacto, na verdade, nos personagens que já habitam esse mundo, que já ocorreu isso há muito tempo, assim, né? Quer dizer, tão distantes do evento da morte de milhões, apesar de que mostra no início esse sorteio e tal, né? O ponto principal, então, me parece, dele, da ficção dele, do experimento dele, são mudanças sociais em larga escala, provocadas por condições de estresse absoluto. Sim, a Terra vai explodir. E etc. Pode ser que esteja em outras obras, não sei, mas... Está presente em toda a obra dele, pelo que eu já li até o momento. E especificamente em relação a esse conto, fazendo um paralelo entre o conto e a obra cinematográfica pega só a metade do conto, certo? E o grande elemento social, o grande experimento social ainda fica em aberto. Sim, que está no conto e não está no filme. Que deve ser a sobrevivência nesse planeta deriva até chegar na outra. O que acontece... porque, olha só, vou dar um spoiler aqui, tá? O que acontece? Ok, o planeta passou por Júpiter, que era a última grande barreira, digamos assim. Se passou por Júpiter, sobrevive. Ok. Só que no momento que quem sobreviveu, né, entra naquela situação, assim, de, abre aspas, conforto, porque agora nós temos... mais 1.300 anos de viagem, o que acontece? Os livers começam a olhar para o Sol que ficou para trás. E começam a perceber que o Sol não explodiu. Que o Sol continua da mesma forma, contrariando o que os cientistas tinham previsto. Então, você passa 4 gerações trabalhando, pensando, né, em como fazer o planeta sobreviver, em como a espécie humana sobreviver, com base na previsão que os cientistas tiveram pelas suas medições do Sol. E o Sol está lá inteirinho. Metade da população foi vaporizada. Isso é curioso, porque eu acho que cabe dentro da instrumentalização de um outro conceito, e que a gente devia ter discutido em hipernormalização, mas não discutiu, que é um conceito que chama hyperstition, que aparece com Nick Land, que é um filósofo puta reaça, etc., enfim, e que está por trás de grande parte desses movimentos da alt-right no mundo, inclusive do Steve Bannon, racistas, conspiratórios, etc. Mas que esse conceito dele significa exatamente superstições, por exemplo, como essa, e que elas se autocumprem como profecias no real. Ou seja, é uma coisa muito fantasiosa, não parece fantasiosa para quem acredita nela, produz efeitos reais, porque não parece fantasiosa, mas no final é fantasiosa. Seria qualquer coisa como, por exemplo, essa ideia do marxismo cultural hoje.
Né? Quer dizer, uma coisa fantasiosa, não existe uma conspiração que envolve judeus, puta racista, um tanto de coisa estranha, mas que gera efeitos reais, por exemplo, no governo do Brasil, no governo do Orbán, em vários outros lugares. Né? Ela concretiza-se como ficção, né? No sentido muito negativo no mundo. Exato. E o detalhe, na continuidade disso aí, o que acontece? Os Livers se rebelam, pegam as armas, conseguem convencer alguns takers de que a grande ameaça, na verdade, eram os cientistas que pensaram em todo esse... Quer dizer, os descendentes dos cientistas que pensaram, né? Nessa... transformar a Terra nessa nave. Aí eles invadem o controle central da Terra, Pô, sacanagem esse prendem spoiler. todos os cientistas, levam para o Tá super... no filme. Isso Eu queria ler. Mas tu falou que dava pra dar spoiler. Pode. Tô resumindo muito, tá? Aí o que eles fazem? Os rebeldes pegam os cientistas, condenam todos à morte, levam todos para a superfície e assim, no instante que todos os cientistas estão morrendo, porque enfim a Terra está congelada, né? E eles são obrigados a tirar o capacete para morrer, né? Para eles contemplarem a sua própria morte. Nesse exato instante, o Sol explode. E aí o que acontece? Ok, o que nós fazemos agora? Sem cientista. Nós não temos mais cientistas. Eles estavam certos, os takers estavam certos, e nós ainda temos 1.300 anos para chegar até Próxima Centauri. Aí o Cixin Liu faz uma coisa sensacional na narrativa, que é o seguinte, ele interrompe a narrativa e volta 50 anos no futuro, quando ele já está idoso, e já tem neta, né? E continua no bunker lá, à espera de chegar, do planeta chegar em Próxima Centauri. Agora, vê se você tem essa impressão. É porque eu comecei falando disso sobre a Alessandra e eu não concluí, assim, porque fugiu também. Mas eu tive a impressão que um outro diferencial é que, assim, o filme, por ser baseado na obra de um chinês, ele traz, eu acho, uma perspectiva que a gente pode confundir com a perspectiva ocidental, mas é de uma alteridade muito bizarra. Então, por exemplo, quando eu estava assistindo o filme, eu em vários momentos me vi pensando assim, porra, parece muito anime, a linguagem é próxima de anime, mas não era exatamente próxima de anime. Eu tentava pensar também, como você falou, tem muita confusão de personagem, porque na narrativa ocidental a gente tem um herói, né? Que a narrativa ocidental é que acaba sendo a capitalista, burguesa. Lá não, lá parece que esse lado coletivo, ele é mais forte até na linguagem do que o do herói individual. Não sei, eu achei que ele usa personagens bastante padrões, assim. Mas não tem um herói, assim. Tem os personagens, não, sim. Filho, Mas irmão. eles não são os heróis. Eles estão ali naquele contexto. Não passa uma imagem de eles são coletividade os meio personagens, comunista, assim, etc. Tem Eu também isso percebi. de fundo, mas os protagonistas são protagonistas. Eu acho que eles estão sempre acima de tudo, assim, é sempre aparecendo. Grande parte deles se sacrificam. Um cara se sacrifica para não sei o quê, uma equipe por causa O de não sei o avô, que lá. O avô se morre, sacrifica. Então tem O essa pai coisa do menino, coletivo, o rapaz assim. se sacrifica. A sobrevivência. E isso ele deixa muito claro no conto, que não é retratado de uma forma muito perceptível no filme, tá? Que é o seguinte, ok, como é que são os laços familiares? No filme tem essa coisa do melodrama, ele lembrando na beira da praia, nos braços do pai, aquela coisa toda. No conto, a ideia, a relação familiar é extremamente objetiva, ok. Uma a cada 4 famílias tem o direito a conceber. E a família, a família, ela só serve para aquele momento que a criança não tem a sua autonomia e que pode ser deixada nas mãos do governo, que seria o, abre aspas, Estado, que é representado pela coalizão. E esse Estado, ele vai tutoriar essa criança para que ela aprenda um ofício que seja voltada para a sobrevivência da Terra. Bem a República de Platão. E o detalhe, eu até peguei que eu achei fantástico, tá? Aí, tem um trecho no início do conto que ele diz o seguinte, ó. A noção de ações, de laços afetivos e sentimentos são superficiais e quase irrelevantes. Mas eu acho que no filme... Eu entendi isso no filme. Parece essa questão, assim, do elemento
né, afetivo entre os personagens, pareceu exatamente isso. Superficial, rápido, en passant. Não, mas Não me pareceu. é a trama que costura o filme todo, o conflito do filho com o pai, né? Do pai ser culpado pela morte da mãe. Ali no final é o grande final. O grande final é isso, o filho culpando o pai, mas aí o pai vai morrer, aí o filho, sabe? Eu achei que essa é a grande. É interessante, porque daí é a nossa. É o filtro de cada um, né? É interessante isso, porque. Não, mas tem isso que você falou. Eu vi com esse filtro, né? Eu acho que, como vocês são realmente fãs de carteirinha de ficção, eu acho que vocês vão no macro, né, da ficção. Eu, como sou voltada mais para os dramas humanos ou da linguagem artística, eu fiquei ali eu me prendi a esse conflito básico ali familiar. E é engraçado, isso é uma questão que eu me coloco, assim, interessante, né? Como que a arte, assim, ela é benevolente nesse sentido de que, né? Mas eu acho também que pode ser o caso disso, né? Da Alessandra não ter talvez se identificado com essa, porque essa é de fato uma obra que, como a Josi colocou, né, incentiva os aspectos hard da sci-fi. Mas se você tivesse, por exemplo, no encontro da Ursula Le Guin, que a Mão Esquerda da Escuridão, esse aspecto é super irrelevante, assim. Ele é todo mais drama e etc. Tanto que parece que não precisava ser uma ficção para movimentar os assuntos que são pertinentes ao que ela quer movimentar. E é curioso, porque aí que eu ia chegar nesse ponto, que assim, a gente tem pouca amostragem para fazer uma conclusão. Mas me parece que dois escritores que são mais ou menos contemporâneos, que a gente pegou a Ursula Le Guin e o Heinlein, ela, Mão Esquerda da Escuridão, e ele, Todos Nós Zumbis, né, trabalham com a questão sexual, que parecia estar bastante em evidência, por um lado, pelos os alienígenas da Ursula Le Guin, né, e por outro, pelo protagonista, que é ele, mas depois é ela, ou vice-versa e tal, do Heinlein. Tem essa coisa do transgenderismo aí nos dois casos. E aí a gente teria que fazer outros exames com outros, eu acho, escritores chineses e tal, para fazer mensurar isso, né? Ou talvez sino-japonês ali. E que a coisa é que parece que ele trabalha em grandes proporções épicas, está preocupado com grandes alterações. E isso eu acho que talvez tenha que ver com o lugar que ele ocupa, assim, né? Sim. Quer dizer, tem que ver com a China grandiosa, com essa, né? E essa coisa de ter tirado os Estados Unidos do filme eu achei bastante relevante, assim, sabe? Quer dizer, quase como uma... Foi a primeira coisa que eu percebi. Nossa, vocês estão saindo do mapa. Quer dizer... Mas tem que ver o que tem por trás do interesse da Netflix de colocar coisas assim que são contra-hegemônicas aos Estados Unidos, né? Isso é uma pulga atrás da minha orelha, assim, que algumas coisas a gente assiste na Netflix e fala, não, mas por que os caras estão veiculando isso, né? Então, cara, isso não sei. Eu não paro pra pensar nessas coisas, não. Pô, apareceu no Netflix, eu sempre assisto tudo. Mas no Netflix tem, eu acho que as decisões ali são algorítmicas, né? Sim. Não tem nem humano decidindo aquela porra a mais. Não é possível. Um canal que leva informação para o mundo inteiro. Não precisa de humano, né? Você calcula a audiência, o que é que a galera tá assistindo, gente, etc. Isso é um meio de manipulação de massa total, Netflix. Alguma coisa, alguma inteligência por trás, manipulativa por trás. Mas isso que é o mais horroroso, eu acho, que não tem. Tem um vídeo do Frank Zappa. Impossível, cara. Os filmes que vêm pra mim, que os Netflix sugerem pra você. Pô, eu recebo mensagem, Silvia, achamos que você vai adorar este filme. E-mail, né? Mala direta. Sim, tem esse lado do algoritmo. Não, mas os filmes que vêm pra mim, como eles sabem, o bicho já sabe que eu gosto de ficção pra caramba. Falei palavrão. Pra caramba. Vem só ficção, só fantasia, só série de... Nossa! Não só isso, mas, por exemplo, já existem reportagens e tal, mostrando como que a Netflix decide as séries que ela vai fazer com base em algoritmo e de audiência. É diferente. Tem um filme tem uma entrevista do Frank Zappa. O futuro do streaming, né? Tem uma entrevista do Frank Zappa onde é que ele fala que ele sente falta do capitalista. Eu sempre repito isso aí, tem que achar essa entrevista de novo. Tá no YouTube. Fala, sente falta do capitalista clichê padrão, que era aquele da época da indústria cultural, da música, que se imaginava como um gordo que está sentado atrás de uma mesa, né, o porco capitalista, e que, segundo o Frank Zappa, não sabia o que é que a população, o público podia gostar. Então ele recebia as fitas e falava, estranho isso aí, vamos botar para tocar. Não curti essa porra, vamos ver, vamos fazer o teste, comprava o risco.
E que já nessa época que o Frank Zappa grava, ele já fala, bom, isso aí já está mudando. Isso aí já agora a corporação não tem rosto. E hoje pior, não é nem a corporação, o algoritmo tem menos rosto ainda. Então aquela coisa da indústria de no final das contas, né, investir no mais do mesmo, porque a fórmula produz sucesso, acaba se tornando uma profecia autocumprida com o algoritmo, assim, né? Meio que você sabe exatamente qual a faixa etária, é do caralho esses algoritmos. Qual o sexo, a faixa etária, o país em que determinadas obras têm audiência. E você sabe o que servir em cada lugar. E com streaming você consegue fazer isso, né? Sim. Você direciona, já tem a audiência pronta, você tem um modelo ideal de pessoa que vai consumir aquele produto em cada região. Aí só vai produzir para ela. E como é que vocês chamam no cinema de ficção? Então, porque assim, eu olhando de uma forma bem genérica, bem fazendo um sobrevoo mesmo assim, me parece que tem uma divisão bem grande assim entre esse estilo de filme e o estilo de filme que eu estava falando, de 2001, Blade Runner, taraná. Inclusive, me lembrou um filme que eu adorei, que é a Melancolia, do Lars von Trier. Excelente. Que é maravilhoso. Excelente. Só que eu acho que ele entra nessa linhagem dos Blade Runners da vida. E esse filme, porque você tem é o contrário, era como se a ficção fosse o fundo para um drama humano. Esse não, esse é a ficção e o drama humano é o contrário, né? Seria o contrário disso. O humano que resulta dessa relação com a ciência e a tecnologia. É porque, por um lado, veja bem, eu acho que essa que é o osso duro de roer, né? É porque, por um lado, a ficção como experimento amplo, ela obviamente vai deixar, ou, na maior parte das vezes que a gente tem visto, deixa de lado esses elementos da soft science fiction, né? Que é esse elemento mais da história, etc., do nível psicológico. Chama soft. E destaca os resultados do experimento. Porque a pergunta da Ursula Le Guin nesse ensaio veja bem, para que ficção para fazer a soft? E aí essa é a pergunta. A história basta por si mesma, né? Né, mas aí eu já discordo dela, porque eu acho que talvez seja o gosto, a experiência, a vivência de cada pessoa mesmo, né? Porque esses filmes dessa soft, se a gente observar, por exemplo, são filmes de diretores, são filmes que caem na linha autoral, do cinema autoral mesmo, né? Então, é uma maravilha, eles usam a ficção para fazer cinema autoral, né? Mas a rádio também, de determinada maneira, né? Acho que isso aí Eu acho que você não gosta dos efeitos especiais. Não, eu acho que é filmão de entertainment. É isso, são todos filmes, são pacotes. Porque, veja bem, você mencionou Blade Runner. Blade Runner, pra mim, ela tem elementos fortes de hard sci-fi. Sim. Tem, mas ela todo tem ele, uma assim, coisa, tem... Mas ele tem uma coisa... aí tem que analisar com calma. Tem a história, né? tem tudo mais e tal. Mas, assim, me parece que passaria por um hard sci-fi, não sei. Blade Runner. Tem. 2001 também. 2001. Talvez por estarem mais Mas historicamente localizados. de olhar, né? Uma questão da linguagem mais Mas veja a pergunta. É isso que eu não teria resposta. Por exemplo, pega a Melancolia. Você conta a mesma história sem o planeta chegando e destruindo a Terra? Não. Talvez sim, você pode contar de várias maneiras, mas eu acho que é isso interessante. Um cinema autoral, ele vai... Não se estrutura, né? Na minha opinião, pelo menos. Então você precisaria desse evento sci-fi para produzir essa soft sci-fi. No caso de Melancolia, sim. Porque, veja, no caso de Melancolia, a história, se eu pudesse resumir, eu posso estar toda errada, tá? São duas irmãs, né? Uma irmã deprimida e uma feliz da vida e etc. Um evento que faz as duas trocarem de papel. Esse evento não precisava ser o fim da Terra. Ele é, por acaso, né, o fim da Terra. Sim, são opções. Eu acho que daria para contar essa história. Porra, mas se aquele planetão foda chegando e destruindo tudo, legal, né? o massa é aquele negócio no final acabando com tudo. Não, eu também gosto. A cereja do bolo. A cereja do bolo é as duas abraçadas assim e o troço explodindo tudo. Que é massa. Eu acho que é o que diferencia mesmo o cinema autoral do cinema de diversão mesmo. Mas por que esse não é autoral? Porque ele repete, eu acho que ele repete fórmulas, são fórmulas. É legal, não estou dizendo que é ruim, assim. É que eu acho que
Cixin Liu. talvez o que esteja se referindo, Alessandra, seja o fato de ele ter dele ser, tipo, o carro-chefe ser essa apoteose da ciência. Isso. Sim. E daí a questão, o ser humano, as relações, e como se chegou a isso não fique muito claro ou fique em segundo plano. Mas é uma fórmula, é isso que eu quero dizer, é uma fórmula, E só lembra uma que- fórmula hollywoodiana. É uma Mas Blade uma Runner não grande é. catástrofe. Não, porque tem muito mais sutileza. Lembra eu que o acho diretor é o Ridley mas- Scott, o mesmo que fez Mas Alien. é melhor Alien é comparar foda. com filmes de mesma época. Eu acho que o Blade Runner, a gente... Alien, você Vamos gosta de não, Alien? se a Você gente... gosta de Alien? Sim, Alien sim. Ah, eu gosto de Alien. Mas se a gente comparar, realmente, vamos pegar da mesma época, é um pacote. Se a gente comparar ele com Melancolia, eu acho melhor a gente comparar num mesmo período. tá, você tá dizendo- porque tem muitos detalhes, Tá, né, ok. da história do cinema. Se a gente comparar, a gente realmente vê essa grande divisão. Um cinema, que é cinema autoral, e um cinema que é um cinema para diversão, que ele pega, ele é um pacote que realmente tem histórias interessantes, mas, por exemplo, sei lá, compara com Armagedon, filmes catástrofe, né? Filmes de ficção científica catástrofe, que tem suas nuances, para quem é um curtidor mesmo de ficção, tem suas nuances super interessantes, que são as mudanças na história, então é realmente uma história diferente, que coloca a Terra rumo para sair do sistema solar, o outro é porque vai acontecer uma outra coisa, assim por diante, mas a fórmula é essa. Uma macro situação de ficção, catástrofe, né, que pega algum ponto da ciência e tal e transforma numa ficção com um drama humano que costura esse panorama. Eu acho que é um pacote, é um padrão, são fórmulas mesmo de roteiro, que constrói Então, Mas pacotes como seria o livro, então, vamos pensar pelo outro viés. Como seria o Cixin Liu retratado pelo Lars von Trier? Seria maravilhoso. Aí sim, com Aí certeza eu gostaria. Aí é questão Com de gosto, certeza eu então. gostaria. Aí é uma questão É uma de gosto. divisão de linguagem mesmo. É o cinema entertainment e o cinema autoral. Eu só não acho que eles estão separados, viu? Eu acho que não. Hitchcock é o quê? Entertainment ou linguagem. autoral? Aí você está indo um pouco para a história. Aí tem que ser uma outra discussão com mais calma. Mas eu acho que é uma questão de linguagem cinematográfica mesmo. Não estou dizendo que um é melhor que o outro. Gente, de eu jeito assisto nenhum. os dois. Tanto Você o quer exemplos, por autoral, exemplo? Não, porque não é melhor nem pior. Pera o Pantera Negra, que é um Aham. puta blockbuster. Eu não lembro o nome da pessoa, mas a cinematógrafa do Pantera Negra foi premiada porque Aham. deu foco cinematográfico feminista para a obra. Aham. E aí, assim, tem Não é só detalhes que eu feminista, acho que né? você Eu acho até massa. perde de Ah, vista se você futurista, pensa no é. cinema Ah, autoral futurista. como Pantera um cinema onde a pessoa que tem que estar em destaque é só o diretor, você entende? Não é o diretor, porque é a você- linguagem. Que você já espera alguma coisa. Ou a daquele diretora, né? diretor. Porque o diretor ou a diretora estão por trás, mas é a linguagem, não é o diretor, não é uma questão de nome. Eu comprei eu tenho um Renoir na minha casa. Não estou entrando nesse mérito da autoria, eu estou entrando no mérito da linguagem mesmo. Então, mas nesse caso é a Tem linguagem mesmo. Pega, por recursos de exemplo, linguagem o cinematográfica. cinematógrafo ou cinematógrafa não é o diretor, é a diretora. E pode fazer toda a diferença e muitas vezes, assim, né, você dá ênfase no diretor, na diretora e não nos outros atributos da obra. Uhum. Eu quero dizer, por mais que seja um blockbuster, você pode ter um gênio, por exemplo, ou gênia, uma pessoa foda, né? Compondo a trilha sonora, etc. Por exemplo, o primeiro Hulk é um puta filme merda e tal, mas tem uma trilha sonora fenomenal. Massa pra caralho. E, se eu não me engano, é do. Porra, esqueci o nome do cara, não sei o que, Mansell, é o nome dele e tal. Eu gosto de trilha sonora de filme. Mas, assim, tem vários elementos num blockbuster que eu acho que não necessariamente podem ser ou são facilmente descartados como lixo cultural, por exemplo. Não, mas não é lixo, é isso. ou entertainment só. Entertainment. Vocês querem Não é lixo. Só para finalizar, então, essa discussão aqui, né, nosso debate, eu trouxe uma curiosidade a respeito da direção desse filme, né? Bom, ele foi dirigido, então, pelo Frank Guo. O que o Frank Guo fez? Ele chamou 4 cientistas da Academia Chinesa de Ciências para tentar transferir para o filme o rigor do livro, rigor científico, tá? Eles construíram mais de 3.000 mapas conceituais e mais de 800 espelhos para trabalhar a fotografia do filme. Então,
há uma transposição dessa tentativa do Cixin Liu trabalhar com a hard science para a telona. Né? Então, só para deixar essa curiosidade aí, né, para a gente pensar a respeito. E a nossa discussão vai seguir, né, nos bastidores. Finalizar, então? É isso? É isso. Bom, então finalizamos aí, agradecemos a audiência do pessoal, tá? E agradecemos principalmente aqui os nossos convidados, né? A professora Silvia, a professora Alessandra, o professor Guilherme também. E nos vemos de novo, então, na próxima edição do Logotonia, né? Pessoal, curtam, então, Logotonia nas redes sociais. Nós estamos em todas as múltiplas redes sociais existentes aí. É só procurar por Logotonia. Beijão enorme e até a próxima.